Com certeza você já ouviu falar nesse investimento que é o foco do Cafeína de hoje. Aliás, muito se fala, principalmente do ano passado para cá. O motivo? Ganhos exponenciais, tais quais as perdas. Mas o que explica tamanha valorização? Quais os riscos de se investir nesse tipo de ativo? Será que existe uma forma mais segura de apostar nele? No programa de hoje, vamos falar dele, o Bitcoin, e de um fundo brasileiro que replica um índice de criptomoedas com o selo da Nasdaq. Então, segura aí que o Cafeína começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, um programa esperado, um programa pedido, ativo, criptoativo, digitalmente ativo para falar de Bitcoin. É provável que você já tenha ouvido falar mais sobre Bitcoin nos últimos meses do que em anos anteriores, certeza, na verdade, né? E o principal motivo para isso é certamente a expressiva valorização que durante esse período tirou o Bitcoin da casa dos 10 mil dólares e o levou a mais de 40 mil dólares. Mas agora fica a pergunta, o que explica essa puxada, essa alta em um espaço de tempo tão singelo, Sammy Boy? Os criptoativos, em particular os bitcoins, já que existem muitas moedas digitais, atraíram a atenção de grandes investidores institucionais pela rápida recuperação do ativo após o anúncio da pandemia. Além disso, renomados investidores e empresas listadas, a exemplo da Square, cujo dono é o CEO do Twitter, endossaram esta atenção ao Bitcoin e até outros criptoativos. Mas em outubro do ano passado, o sistema de pagamentos PayPal anunciou que passaria a disponibilizar serviços de transação e armazenamento dos 4 principais criptoativos para os seus clientes nos Estados Unidos. Resultado, a procura pelo Bitcoin aumentou bastante e o preço, claro, acompanhou. Mas a história não para por aí. A BlackRock, a maior gestora do mundo, solicitou autorização para que 2 de seus fundos tenham exposição ao Bitcoin. Bancos americanos passaram a utilizar a criptomoeda para transferências e liquidações. E ninguém menos que Elon Musk, fundador da Tesla, anunciou a compra de 1,5 bilhão de dólares da moeda, além de planejar aceitar Bitcoin para pagamento dos seus carros elétricos. A notícia fez a moeda saltar mais de 40%, passando dos 48 mil dólares. Aí uma questão que surge é o seguinte, o próprio Bill Gates disse numa entrevista à Bloomberg que o Elon Musk é o segundo homem mais rico do mundo. Então, apostar parte da sua fortuna bilionária em bitcoins não é que ele vai quebrar. Não. Né? Tá com dinheiro para fazer isso. A volatilidade do Bitcoin é muito significativa. O sobe e desce em questão de horas é bastante robusto. A pessoa que investe no criptoativo precisa estar preparada para essas oscilações e para assumir os riscos decorrentes dela. Além disso, a gestão dos criptoativos também é outro risco a ser assumido. O armazenamento das chaves privadas, que lança mão de tecnologia de criptografia para assegurar a posse dos criptos, também é um dos desafios. Para quem não sabe, o Bitcoin não é controlado por ninguém individualmente. Este é um modelo de segurança que quebra todos os paradigmas do sistema financeiro. Aliás, essa também foi uma das características que impulsionou a moeda, o fato dela ser descentralizada, sem regulamentação de governo, empresa ou banco. Ou seja, ela não precisa e nem deve ter intermediários. Mas dos 2 riscos que a gente citou aqui, sem dúvidas, o que pode trazer mais prejuízo para o usuário é o da usabilidade. O que acontece? São inúmeros os casos de perdas de Bitcoin por causa de esquecimento de senha, pendrives extraviados, disco rígido formatado, coisa do tipo. Em 2013, o americano James Howell jogou no lixo um disco rígido que continha a sua carteirinha com 7.500 Bitcoins. Eita! Isso equivale a 2 bilhões e 423 milhões de reais, segundo a cotação do dia 10 de março deste ano. Imagina o desgosto desse investidor. Então antes... Na época não tinha esse patrimônio todo, né? Mas perdeu isso, é o que vale hoje. Antes de investir na moeda, se esse for o seu desejo, pare e aprenda como funcionam as carteiras. Se familiarize com elas, entenda as diversas formas de armazenamento
e faça um backup. Lembrando que uma das formas do investidor pessoa física expor o seu dinheiro a esse tipo de ativo é ou investindo diretamente na moeda ou por meio de fundos expostos a ela. No primeiro caso, é necessário abrir uma conta em uma corretora específica, já que a maioria das corretoras que negociam outros tipos de ativos, na Bolsa de Valores, por exemplo, não fazem esse tipo de negociação. Já no segundo caso, é possível ter acesso a fundos de investimentos similares a multimercados através da sua corretora. No nosso caso, a gente investe através da Easy Invest, parceira nossa aqui do Cafeína, do Invest News, e lá existe um fundo de Bitcoin gerido pela brasileira Hashdex. Sim, criado em julho de 2019, a Hashdex Criptoativos Discovery FICFIN, que agora passou por uma mudança de nome, se chama Hashdex 20 Nasdaq Crypto Índices FICFIN, foi desenvolvido para o investidor em geral que deseja se familiarizar com criptoativos. Nesse fundo, apenas 20% dos recursos são alocados em criptoativos e o restante está em renda fixa. Por ser um fundo com menor exposição a cripto, ele também é menos volátil quando a gente compara com os fundos de maior exposição. Com uma aplicação mínima de R$500 já é possível investir nele, já que o valor de entrada é bem abaixo dos demais produtos que a gestora oferece a investidores qualificados e profissionais. É o caso do Hashdex 40 e Hashdex 100, antigos fundos Explorer e Voyager. Os números fazem referência ao nível de exposição de cada fundo ao indicador. E para quem não sabe, a gestora desses fundos criou um índice para que o mercado pudesse ficar exposto à tecnologia de blockchain. É um tipo de Ibovespa das criptomoedas. Esse índice se chama Hashdex Digital Asset Index, conhecido pela sigla HDAI. Mas em fevereiro deste ano, a americana Nasdaq lançou o Nasdaq Crypto Index, cuja sigla é NCI. Ele é o sucessor do HDAI, já que foi inspirado nele e co-desenvolvido pela própria Hashdex. Foi um grande salto para a gestora como para o mercado de fundos. Com o nome de peso da Nasdaq, o índice acaba tendo um outro nível de aceitação. O índice foi inaugurado no final de 2018 com 9 ativos, sendo Bitcoin a moeda de maior peso, mais de 77%. O índice acumulou alta de quase 60% em 2019, o que chamou a atenção da Nasdaq. No começo do ano, até o dia 9 de março, a gente está falando de 2021, a rentabilidade foi de 95%. Além do Bitcoin, o índice NCI também está exposto a outras moedas digitais como o Litecoin, o Chainlink, Bitcoin Cash, Stellar e Ethereum, sendo esse último a segunda principal moeda, logo atrás do Bitcoin. No ano passado, o fundo Discovery, ou o atual Hashdex 20 Nasdaq Crypto, apresentou uma rentabilidade de 40%. Só entre janeiro e fevereiro desse ano, a rentabilidade foi de quase 15%. O único ano em que a rentabilidade foi negativa foi o ano de 2019, o ano da sua criação, em que foi registrada uma queda de 5,5%. Já quando analisamos a rentabilidade mensal, vemos uma volatilidade mais expressiva. Enquanto o mês de março do ano passado registrou uma queda de mais de 2%, o mês seguinte, abril, registrou uma alta de quase 8%. Quando a gente compara com os outros fundos da gestora, em que a exposição ao índice é o dobro e também mais que o triplo, a rentabilidade aumenta. O fundo que tem 40% de exposição ao índice rentabilizou no acumulado dos últimos 12 meses 127%. O que tem maior exposição, 100% no índice, o retorno aos seus acionistas foi de quase 500% no mesmo período. Mas lembrando, Sammy Boy, que esses dois últimos fundos são só para aqueles chamados investidores qualificados, que têm um valor bastante significativo em ativos. Pois é, e com a disparada do preço do Bitcoin no ano passado, e neste ano também, de olho na volatilidade, a gestora Hashdex divulgou uma carta em janeiro deste ano, pedindo cautela aos seus investidores, além de salientar duas recomendações: ponderação e paciência. O motivo dessa sinalização, a própria clientela, é o aumento significativo no número de investidores e no volume por ele aplicados nos principais fundos de portfólio da casa. De 1º de outubro do ano passado até janeiro desse ano, o número de cotistas nos fundos cresceu quase 4 vezes, saltando de aproximadamente 9 mil para 22
1.600 investidores, segundo a gestora. No último trimestre, mais ou menos durante o rally do Bitcoin, o valor da cota do Discovery subiu 127%. O número de cotistas aumentou em 298%. Passou de 7.400 para pouco mais de 22 mil cotistas. Consequentemente, o patrimônio líquido aumentou 385%. Segundo a própria gestora, é importante ter em mente que, apesar da rentabilidade histórica fora de série, esse é um ativo muito volátil e que tem várias quedas. Por exemplo, 15% em 24 horas aconteceu não faz muito tempo. A Asset sugere alocar um percentual baixo do patrimônio, de um dígito, geralmente, e ver o investimento em Bitcoin como um investimento de horizonte de médio, de longo prazo. Ainda em sua carta aos investidores, a Hashdex fez questão de frisar que é preciso cautela, por mais que sejam tentadoras as oportunidades de buscar lucros rápidos nos momentos em que o mercado sobe tão aceleradamente. Lembrando que investir por meio de uma boa gestora significa que os ativos são custodiados com apólice de seguro contra a perda ou roubo. Além disso, o investidor conta com as proteções regulatórias da CVM e da Anbima, além da simplificação nas questões tributárias. Dito isso, demos um panorama aí, produto que vem chamando atenção, né? Por isso que a Isinvest trouxe para casa. Na mesma corretora você pode comprar ações da Petrobras, fundos multimercado, títulos do Tesouro e também esses fundos imobiliário e esses fundos de criptomoedas, bitcoins, que a gente falou a respeito aqui. Você investe em bitcoins? Você tem bitcoins no seu portfólio? Você tem bitcoins, Doni? Você tem criptomoedas, Sami? Você tem criptoativos? Você tem Ethereum? Você já comprou numa cold wallet? São questões que vai sair na biografia de Doni não autorizada quando ele fizer 25 anos, daqui a 5 anos. E depois dessa chuva de perguntas, não iremos responder, mas chamaremos o Giro de Notícias. A vacinação contra a Covid-19 para idosos com 70 e 71 anos de idade começará no dia 29 de março, segundo divulgou o governo do estado de São Paulo. Essa faixa etária compreende 600 mil paulistas. Com a conclusão dessa etapa, estarão imunizadas mais de 4,8 milhões de pessoas no estado. Você sabe qual é a startup mais valiosa do Vale do Silício? É a fintech de soluções e pagamentos digitais Stripe. Após uma rodada de investimentos levantar 600 milhões de dólares em financiamento para a empresa, ela foi avaliada em 95 bilhões de dólares. A companhia, que tem sua sede sendo uma em São Francisco e outra em Dublin, triplicou de valor em apenas um ano. O sucesso aponta para a demanda por soluções de pagamentos digitais. A partir de hoje, a Cielo, Visa e a seguradora Zurich lançaram o pagamento instantâneo de indenizações de seguros por meio de cartão de débito. A iniciativa deve reduzir o tempo para o segurado receber a sua indenização de 5 dias úteis para 30 minutos. Por enquanto, a solução vale apenas para seguro viagem dos clientes Zurich que tenham cartão de débito Visa. O plano agora é expandir a solução para outros produtos, como seguro de carro, além de atender as PMEs. Foram várias as notícias? Foram. E agora? Agora vamos saber o que é que aconteceu no mercado financeiro, quem subiu, quem caiu. Roda o fechamento. O Ibovespa abriu a semana em alta de 0,6% aos 114.851 pontos. As maiores altas do dia foram registradas por Copel, Gol e Azul. As aéreas acompanharam a valorização das companhias do setor em Nova York, já que dados mostram um aumento nas reservas de viagens com o avanço da vacinação. Já as baixas foram lideradas por CSN, Magazine Luiza e PetroRio. O dólar segue valorizado com uma alta de 1,43%, encerrando o dia cotado a R$ 5,63. O mercado de câmbio segue de olho nos juros dos títulos soberanos norte-americanos. Muito bem, foi um programa criptoativado para vocês. Se inscreva no canal, deixa aquele comentário, compartilhe
E siga conosco no Invest News BR em todas as redes sociais e no nosso site, que é o investnews.com.br. Um bom dia a todos, cripto ou não cripto investidores. Tchau.